Luciana, bom dia. Muito obrigado por nos receber aqui, pela disponibilidade. E dizer que é uma honra ter você entre os nossos convidados para fazer o Assim Era Dadá. Eu que me sinto orgulhosa e honrada de participar desse filme. Deixa eu lhe perguntar, vou começar lhe perguntando uma coisa. Existe sempre uma dicotomia de sertão e litoral, né? O litoral está aqui, o sertão está lá. Você é uma mulher do litoral que se aproximou do sertão. Como é que isso se deu? Primeiro, eu acho que o sertão está no meu sangue. Meu pai é pernambucano, nasceu lá, é um cabra da peste, nasceu em Recife. Mas eu não sei explicar. Eu sou apaixonada por tudo do Nordeste. Não sei se vem da raiz, né, do meu pai, mas também uma coisa impressionante, porque eu escrevo para criança e fiquei muito sensibilizada quando eu ia aqui nas escolas no Sul, né, eu digo Sul, e ninguém sabia quem era o Lampião, quem eram os cangaceiros. Muito pouca gente sabia. Porque lá em cima, lá no Nordeste, todo mundo sabe, até estudam, né? Tem até no currículo a história do cangaço. Aqui ninguém sabia. E eu ficava pensando, como não saber a história de um personagem brasileiro? Que foi, para uns, herói, para outros, bandidos, mas é um personagem que mudou a história do nosso país numa determinada época, uma determinada fase. Então eu fiquei indignada. Isso não, é uma missão, como escritora infantil, contar a história deste personagem, mostrar quem foi Lampião, que para mim ele foi mais herói do que bandido, porque graças a ele, nos anos 30, 1930, as pessoas começaram a descobrir e a prestar atenção no Nordeste, abandonado pela seca, pela fome, e todo mundo ia à caça de Lampião, passou a ter uma dimensão até internacional desse Nordeste, onde que lugar era este, que parte do Brasil era este, enquanto que no litoral nós tínhamos já carro, lá não tinha, era carroça. Então eu disse, era uma missão, eu disse, não, tenho que começar a escrever histórias brasileiras para as crianças. Graciliano Ramos, num artigo que ele publicou lá nos anos 30, na revista Diretrizes, salvo engano, ele diz o seguinte, né, que Lampião são muitos, com aquele mesmo perfil, nascido em vários lugares do Nordeste, né? É esse personagem que fascina, né? Porque ele é um personagem vivo, real, do cenário. Né? E como é que você faz chegar isso à criança? Como é trabalhar isso para a criança? Olha, foi um desafio muito grande, muito grande. E esse meu livro, que eu fiz o Lampião, a Maria Bonita e a Dadá e Corisco, demorou muito eu encontrar uma editora que quisesse publicar. E todas as editoras que eu apresentava o livro, todos diziam, mas você vai contar a história de um assassinato? A história de um homem que trucidou pessoas de maneira cruel? E eu dizia assim, nós estamos vivendo um momento muito mais dramático do que esse. A gente liga a televisão, a gente vê chacinas muito piores do que Lampião fez. E, na verdade, eu comecei nas minhas pesquisas, modestas, porque a sua é profundésima, as minhas pesquisas nos livros que eu fui vendo, que, na verdade, tinha muito mais lenda em torno do Lampião, das trucidades que ele fazia, atrocidades todas que ele fazia, tinha muito mais lenda do que propriamente verdade. E aí eu disse para as editoras, não, vamos contar a história de como ela é. Agora, sem dúvida alguma, eu fantasiei um pouco. Por exemplo, quando eu conto a história do Lampião, eu não conto que ele foi decepado, não conto que Dadá guardava os ossos debaixo da cama até conseguir enterrar o amor da vida dela. Então eu tento mostrar um outro lado do Lampião, contando que ele era um cabra da peste, que todo mundo tinha medo, mas de um modo mais romântico, porque é para criança. Mas não deixei de contar que ele era um cara assustador, como Corisco, que, a meu ver, Corisco era mais perigoso até e mais malvado do que o Lampião, né? Lampião era meio intelectual, né? Ele era um intelectual do cangaço. Tem uma coisa assim, você não acha que
você estabelecer a discussão bandido ou mocinho é uma maneira muito primária de você abordar um tema muito complexo, né? Com certeza, eu acho extremamente. Mas quando você vai falar para criança, Claro. eu tive que botar mais bandido. Eu acho que a personalidade do Lampião é muito mais complexa, é muito mais rica, é muito mais forte do que é colocado assim, em termos simplistas, né, de herói e bandido. Eu que quando falo para criança, eu gosto de dizer é um herói e um bandido para simplificar e entrar um pouco na linguagem dela. Mas eu acho que não. Tem todo um contexto da vida do Lampião, tem todo um contexto de um Brasil daquela época. O Lampião, ele foi vingar a morte de um parente. Então tem toda uma história envolvendo que, na verdade, não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje. O dente por dente, olho por olho, como ele dizia, né? Mas acho que a gente está é muito maior do que isso. O Lampião está em todos os contextos importantes da história do Brasil. Está em Canudos, está na história de Padre Cícero, está na história do comunismo na coluna Prestes. Tem um pedacinho de Lampião em todos os segmentos importantes do passado brasileiro. Então a gente não pode ignorar a figura desse homem, foi uma pessoa muito importante. Frederico Pernambucano tem uma frase que eu acho muito legal, que ele diz assim: Lampião fundou o Cangaço S.A. Né? Com certeza. Ele deu uma dimensão empresarial de comércio lucrativo ao cangaço, articulou uma logística que é fantástica. Né? Com certeza. E que Dadá e outros, gente como Curisco, que também tinha uma proeminência dentro dos grupos, reconheciam a liderança do cara. O cara não era um qualquer, né? Não, o Lampião era uma pessoa fantástica. Lampião, ele lia. Naquela época em que a maioria era analfabeta, a gente vê imagens dele com o jornal na mão. Lampião teve a dimensão e aceitou o Benjamin Abraão em seu coisa. Ele já tinha uma dimensão da importância do cinema, da cultura. Então ele era um cara fantástico, ele era ardiloso. Ele fugia da volante dos macacos de uma maneira fantástica. Ele tinha estratégia. Ele era um homem também sensitivo, que ele tinha uma intuição fantástica. Ele tinha a lei dele também, do cangaço, né? Ele sabia a quem atacar e a quem não atacar. Ele sabia valorizar também a mulher, apesar de todo o machismo que existia naquela época, ainda existe no Nordeste. No brasileiro, o nordestino é bem machista ainda, né? Mas ele tem essa coisa, ele era muito mais à frente do seu tempo. Ele era um homem que a gente podia dizer contemporâneo, com a cabeça de hoje. Ele é um cara brilhante. É um estrategista brilhante, sim. Dadá dizia a Curisco, tem uma coisa interessante, Dadá dizia assim a Curisco: Curisco, não sai assim de corpo aberto, não vá na frente, faça como o culpado Lampião. O culpado Lampião tem a guarda dele, se protege, se valoriza. Quer dizer, Dadá percebia a dimensão que Lampião dava a si próprio e que Curisco não conseguia perceber, né? É que eu acho que o Curisco era mais emoção, né? Era mais ímpeto, e o Lampião era mais cabeça, ele pensava mais, era como um intelectual mesmo da história do cangaço. E o Corisco tinha toda a emoção, ele era o ímpeto, né? Ele era o diabo louro, ele era o Corisco, o raio mesmo, né? Passional. Né? Passional. Tem um cangaceiro que dizia: o capitão tinha um pensamento antes da palavra. Ele não dizia nada do que ele não houvesse pensado, né? E era racional, sujeito absolutamente racional. Então essa é uma característica do cangaço e marcada por Lampião. Mas aí eu queria ver o seguinte: eu estou observando depois, eu vi seu livro sobre Dadá, a mulher de Curisco, que eu fiquei muito fascinado, porque como é que você foi descobrir Dadá nesse emaranhado todo? E depois estou vendo que você fez muitas outras coisas, inclusive com Jararaca, que é um personagem muito interessante do cangaço, né? Como é que você chegou em Dadá, especificamente? Você fez Maria também? Fiz. Primeiro, a minha paixão foi pelo Lampião. Eu descobri o Lampião quando eu estava fazendo um trabalho sobre Padre Cícero. Eu adoro ir a sebos
e igreja. Todo lugar que eu vou, o primeiro lugar que eu gosto de ir a sebo e igreja. E aí, quando chego no Juazeiro do Norte, um daqueles sebos bem pobrezinhos de lá, né, bem maltratados, e aí eu encontrei um livro do Lampião. E eu comecei a ler, me apaixonar, e a história vai crescendo dentro de mim, porque ela não fica só na pesquisa, não só no lançamento do livro, o livro vai continuando na minha vida, eu fui tão apaixonada. E aí eu disse assim, não, depois que quando eu lancei o Lampião, eu disse, não, agora eu tenho que escrever, tenho que continuar essa história. Lampião é o início, aí eu fiz a Maria, a Bonita, que foi a grande paixão do Lampião, né? E ela, vice-versa. E aí eu descobri outro personagem que é indescritível, que é a Dadá. A Dadá foi a princesa do cangaço. Maria Bonita, diríamos que era a rainha, o Lampião o rei, isso falando em termos de para criança. E depois a Dadá era a princesa e a estilista do grupo. Porque a Dadá, ela fazia aqueles bordais maravilhosos, ela que inventou aquele estilo todo. Ela foi a primeira mulher, eu acho, no Brasil a fazer aquelas coisas maravilhosas e coloridas. E se a gente pensar, ela pensava em tudo, até nas luvas, para que essas luvas não eram só estilo, era para proteger da vegetação do cangaço cheia de espinhos, né? Porque aquela vegetação da aridez, né, do cangaço. Então as mulheres usavam meias, aquela saia com meias. Mas as meias, com o calor infernal que devia de ser, né, mas não importava, era para defender na hora de correr. E tinha a bolsa que guardava tudo. Então o Lampião, ela pensava em tudo. E com aquelas cores maravilhosas, porque a vestimenta era azul, né? Um azul bonito. E tinha os coloridos todos, tudo era muito lindo, né? E então ela era um personagem fantástica. E mais, a história dela em si, que eu acho uma história de amor fantástica, um amor que foi surgindo da dor e do sofrimento, porque ela, jovenzinha, ela é levada pelo Corisco, aquele cara que era malvado, sofreu, quase morreu no princípio, violentada, e quase morreu pela dor, e de repente ela aprendeu a amar aquele homem que maltratou ela. Não sei se passou a amá-lo por sobrevivência, mas eu sei que surgiu um amor tão louco que não foi até o final da vida dele. Então eu fiquei apaixonada, porque na verdade é uma verdadeira história de amor. E eu disse, essa história de amor eu tenho que contar, mas por que a gente foi cultuando Romeu e Julieta, embora seja uma história importante de Shakespeare, do passado, mas a gente tem o nosso Romeu e Julieta aqui, de uma outra maneira, mas de um outro lado, mas temos. Aí eu fiquei apaixonada, eu disse, não, é uma mulheraça, que tem que ser resgatada essa história dessa mulher. Ela não pode ficar esquecida, não, ela é uma pessoa, fora a personalidade dela, né? A posição dela na morte do marido é muito forte, né? Ela defendeu ele até o último momento. E ela tem uma coisa, né? Não sei se você chegou a descobrir isso no seu trabalho, que teve um momento, já no final do cangaço, pós-Lampião, pós-Angico, que Corisco pensou em se entregar. Uhum. E ela disse, então vista a minha saia e me dê suas calças. Ela não transigia, não havia possibilidade. Não. Né? E tem um episódio da morte de Corisco, que é a prisão dela, que um soldado da volante chama ela de puta. Ela disse, me dê uma arma e me chame de puta, seu viado descarado, no chão. Né? Uma mulher de uma coragem inaudita. Né? Dadá é uma mulher que os próprios cangaceiros dizem era melhor do que muito homem. Né? Então, dizem que ela era até mais forte que Maria Bonita, né? Ela era mais firme do que isso. E eles, no cangaço, eles respeitavam muito a opinião dela. Muito. Tem até, eu vi um depoimento dela e li num livro que ela escreveu, né, um depoimento dela, em que ela diz que eles esperavam ela ouvir o barulho, né? Ela encostava o ouvido na terra batida para ver se vinha
volante, os macacos. Então você via um bando de homem, aquela mulher sozinha, praticamente em alguns momentos sozinhas, e tão fortes dela dizer, não, vamos para cá, não, olha, cuidado que vamos ser atacados. E uma mulher, já pensou, uma mulher ter 7 filhos, sofrer, uma mulher engravidar naquele calor, porque é um calor infernal, naquela seca, engravidar e ter filho ali e ter que deixar seu filho para outros cuidarem porque ela optou em seguir o marido, é muito forte. E fora as intuições, porque ela tinha sonhos, né? Ela sonhava, quando ela sonhava com alguma coisa que ela achava que não era bem, ela mudava o rumo da prosa, assim dizer, entre aspas, mas ela arrumava o rumo do grupo, né? Ela disse, não, vamos por aqui, porque eu tive um sonho ruim. Olha, eu não tô... Ela tinha umas intuições, como Lampião, também muito forte. Ela tinha umas intuições. Eu acho que ela era até mais intuitiva. Eu acho que ela era a cabeça da história do Corisco. O Corisco podia ser o malvado, a ação e coisa e tal, mas ela que guiava. Eu acho que por trás de... Não tem aquela história, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu acho que ela foi a grande mulher do Corisco. É que o Corisco ficou marcado por causa das maldades, do jeito dele, a personalidade, a postura dele, a força dele, mas ela é... Você vê uma coisa interessante nisso, né? Alguns cangaceiros, entre eles 25, migrou do bando de Corisco para o bando de Lampião, depois se tornou até uma espécie de pajem de Maria. Né? E 25 disse que saiu do bando de Corisco, porque não estava lá para ser governado por mulher, não. Porque quem mandava lá era Dadá. É Dadá. Isso não é interessante, porque por isso um homem com aquela personalidade passional, mas aceitava a liderança de Dadá sem... Não é interessante isso? Muito interessante. Mas é porque Dadá, além da personalidade, eu acho no fundo, a Dadá, a personalidade dela fortíssima, né? É uma mulher, a gente vê, né? E ela não deixou de ser também feminina, né? Porque ela... fazia o papel dela de mulher também, do momento que ela costurava, do momento que ela não só costurava, ela era estilista, né? Ela bolava aquelas coisas, ela tinha o poder de guiar aqueles homens todos. E ela não deixou de ser mulher, não deixou nenhum momento de ser mulher, ela não trocou de papel. E ela metia ele. E eu acho que ali tem uma história de admiração e de amor, que foi surgindo também. Ele também, do mesmo jeito que ela aprendeu a gostar dele, aprendeu ou foi obrigada, não sei, mas aprendeu a gostar mesmo, vamos pensar assim que é mais bonito até. Aprendeu a gostar dele, a admirá-lo e se apaixonou e passou que a vida dela era só ele. Ele também aprendeu a gostar dela e admirá-la. E respeitá-la, isso é o mais importante. Ele aprendeu a respeitá-la, porque do momento em que ele fez, no princípio, foi malvado com ela, ela se impôs de tal maneira que ele passou a respeitá-la. E ela era bem mais jovem do que ele. Bem mais jovem do que ele. Ele aprendeu a respeitá-la, a ouvi-la. Eu acho uma história... Dadá entra para o cangaço com 12 anos para 13. É. E quando ela é presa, ela tem 25 apenas. 25. Do mesmo jeito que Maria morreu aos 27. Elas eram muito jovens, né? Mas você pega uma entrevista de Dadá tem uma maturidade de ela dizer que as meninas que vinham, ela dizia, olha minha filha, saia dessa vida, porque essa vida não é isso que você está pensando, não. É uma coisa muito dura. Você vai se dar muito mal, seus familiares vão ser perseguidos, vocês vão ter uma vida de dissabores. E as pessoas diziam, não, eu vou porque eu quero, porque é melhor do que viver como vivia. Né? Tem uma pessoa que a gente entrevistou, Luciana, para o Feminino Cangaço, e ela cria porque a coisa do rapto no sertão não era tão inverossímil como parece. Não, era normal. Né? Era normal. Então, o que parece uma violência extremada, na verdade era um hábito enraizado que tinha no sertão. E uma coisa que uma neta de Dadá nos disse, ela nos disse o seguinte, que Dadá, depois de velha já, avó, bisavó, não podia ver boneca. Era apaixonada por boneca, costurava para boneca, tinha boneca guardada. Que a infância dela foi roubada. Ela não teve infância. Desculpe. Como ela foi
raptada muito cedo, né? Foi tirada de casa muito cedo, ela teve uma infância muito roubada, então ela não teve infância. Ela costurava bonecas de pano, né? Ela mesmo quando saiu ainda já dentro do cangaço, ela ficava costurando bonecas de pano. Ela não teve infância. E a história dela é diferente da Maria Bonita, porque a Maria Bonita foi por opção para o cangaço. E ela não, ela foi levada para o cangaço, né? Ela foi puxada. O Coricho chegou lá e disse, gostei daquela ali, vai ser aquela ali, e levou, né? Botou ela no cavalo e foi embora, levou. E ela não sabia o que era a vida. Imagine, ela não tinha aprendido nada, estava no auge da brincadeira de boneca. Ela não sabia que é isso. Se bem que no Nordeste também já era difícil ter infância, né? Pela vida tão pobre e difícil que era, da pobreza, da fome, da sobrevivência. Mas, de qualquer maneira, ela não teve nenhum resquício da infância, da pureza, né? Porque ela já foi obrigada a ser mulher rápido demais. Foi violentada, quase morreu. Foi uma coisa muito... Era para ela ter um ódio desse homem, uma coisa de louco. Ela era para ter pro resto da vida um rancor. E ao contrário, ela transformou esse ódio num amor incondicional. Tanto que quando depois ela casou, ela continuou apaixonada pelo Corisco. E o que mais me impressiona nessa história toda é ela pegar os ossos do marido, já casada com outro, botar os ossos debaixo da cama e o outro homem ainda aceitar. Imagine, um homem aceitar que o ex-marido, o viúvo, né, o outro marido, o ex-marido, mas morto debaixo da cama. Isso na minha cabeça, quando é inadmissível. Isso é um amor incondicional. E ela só sossegou quando conseguiu juntar a cabeça ao corpo e enterrar os dois juntos, né? É uma coisa muito louca. E era para ter um rancor, uma coisa enlouquecida, uma coisa muito doida. E ela tinha uma dignidade tão impressionante. E ela mesmo depois, eu me lembro nas entrevistas que eu vi com Paulo Gil Soares, ela tinha orgulho de ser cangaceira, ter pertencido ao cangaço. Era um orgulho impressionante. Ela não tinha rancor, não. Era um orgulho de ter lutado, ter vencido, ter conseguido e tudo. Ela tinha orgulho. E no final, ela queria largar o cangaço. Ela tinha vontade. Várias pesquisas que eu vi, que eu li, que ela, inclusive, quando ele morreu, ela já estava no finalzinho do cangaço, ela queria sair. Elas já estão com dinheiro, para que a gente vai ficar nessa vida correndo para cá? Aí eu acho que o instinto materno, né, querer recuperar os filhos, ele já tinha sofrido, porque ela era uma mulher muito sofrida. Se a gente vê a história dela, por ela ter sido arrancada de casa com 12 anos, né, 13 anos, ela foi arrancada de casa, ter sofrido com ele, ter vivido as batalhas, ter visto gente morrer na frente dela. E ela também servia ela era mãezona, porque ela servia também, ela cuidava dos caras, né, feridos, ela mesmo cuidava e tudo. Aí você vê, ela foi aprendendo a viver naquela vida bem precária, né, do Agreste, naquela coisa do sertão. Ela foi vivendo daquela maneira bem precária e depois ela continuou sem nenhum rancor. Você vê depois que ela sai do cangaço, ela continua sem nenhum rancor, uma admiração suprema por esse homem, uma admiração suprema pelo cangaço e continuou sendo dando entrevistas e depoimentos de uma lucidez incrível. Era para ela ser uma mulher rancorosíssima, mas não. Eu tenho maior admiração pela Dadá. A Dadá e a Sérgia de Castro, Cleto, da Silva Chagas. Mas o Cleto era dele, né? Cristino Gomes da Silva Cleto, E que ela não casou no papel com ele. Ela casou na igreja. Na igreja, mas não no papel. Casou. No papel com o Corisco? Um padre celebrou o casamento. Ah, é? Ela era casada. Por isso que ela me diz respeito que eu sou uma mulher casada. Eu sou uma mulher casada. Ela dizia Mas com 25 anos ela era viúva. Era. 25 anos, olha aí que...
E ela não tinha rancor, e continua com aquele, mesmo depois, né? Ela continua com aquela jeito do cangaço, aquela mulher mesmo forte, faz só o que quer e não quer saber de mais nada. Eu acho a figura da Dadá, eu não sei, eu diria que as 3 figuras mais importantes do cangaço, de figura assim, de pilar, assim, de pilar mesmo do cangaço, é o Lampião, Maria Bonita e Dadá. Para mim, são as 3 figuras mais importantes, que sem essas 3 figuras, eu acho que a gente não pode falar do cangaço. E você tem uma coisa que talvez você não saiba, mas Dadá, mesmo depois de enterrar os ossos de Corisco, ela guardou um pedacinho da costela dele. Ah, isso eu não sabia. Eu peguei, inclusive o cara que dá a Luca também, eu não quero pegar isso não. Não, né? Aí eu peguei um pedacinho de nada da costela, ela guardou com ela até perto de morrer. E ainda existe esse pedaço de costela? Existe, está na mão do cara lá em Salvador, que era uma espécie de filho adotivo dela, Teles, que era muito amigo dela. Esse cara tem fitas, inclusive, rapaz. Ele não abre o arquivo dele, bota uma dificuldade. Tem fitas da Dadá cantando. Ah, porque isso é uma outra coisa também importante. Eles cantavam música, né? Tem até lenda de que o Lampião ele era compositor. Agora isso é muito folclore. Muito folclore, né? Mas eles cantavam, também está envolvido a música neles, a musicalidade. Era uma coisa importante. E tem uma coisa também que me marcou muito da Dadá, foi um dos partos da Dadá, em que o filho dela estava virado na barriga. E que as mulheres todas do cangaço começaram a rezar a ladainha, pedindo para que porque eles eram muito religiosos, né? Apesar era uma coisa ambígua, porque tinha religiosidade, tinha crueldade e tinha uma coisa, né? Era uma divisão muito forte, mas aí você vê que eles começaram a rezar uma ladainha para Nossa Senhora, para ajudar o filho da Dadá que estava na barriga, prestes a nascer. Não sei como ela não morreu. E ela pediu ajuda, aí as mulheres começaram a fazer massagem na barriga da Dadá, massagem, e ela pediu ao Corisco para ajudar. Não sei se é verdade ou não, que o Corisco botou ela de cabeça para baixo, sacudiu ela para poder botar o filho entrar. E o filho nasceu. E nasceu bem. E o primeiro filho também me impressionou muito. Isso, que ela devia ter uns 14 anos, não sei. Ela tem o primeiro filho que não resiste, né? Porque ele estava no meio de uma batalha, atirando, e ela deu a luz e foi fugir com um recém-nascido e ele não resistiu, obviamente. Imagine, sem higiene nenhuma. Era uma coisa muito... E eu fico pensando essas coisas todas, como é que fica na cabeça de uma mulher perder um filho? Não era vários, né? Ter que deixar os filhos espalhados. Mas ela, mesmo assim, ela não perdeu a essência, o instinto materno, porque a primeira coisa que ela fez quando largou foi reunir os filhos que ela podia para ficar perto dela, né? E os filhos adorando ela, né? Isso que é incrível, entendendo aquela vida daquela mulher. Ela é de uma grandiosidade fantástica. Essa história do parto, para mim, é impressionante, parece lenda. Se contar, não acredita. E é verdade porque ela contou as netas. Ela contou as netas. E engraçado é que Dadá, né, traz Maria Celeste, Maria do Carmo para perto dela, as filhas, e quando Maria Celeste tem uma filha chamada Indaiá, que é minha amiga hoje, tem ajudado a gente muito, Indaiá nasceu, assim que Indaiá nasceu, Maria Celeste diz assim, minha mãe, tu não me crie porque você não pode me criar. Olha. E ela criou Indaiá, e criou a filha de Indaiá, né, Ilana, que por sinal é muito parecida com Corisco, tem um jeitão de Corisco assim, né? Então a vida de Dadá é uma vida de reinvenções. Dadá se reinventa muito. E como aquilo que você está falando, ela tem uma consciência da importância dela como sujeito da história, que ela não descuida da memória, né? E ela vai se cercar também de intelectuais,
Jorge Amado, essas pessoas todas passam a frequentar a casa dela. Antônio Carlos Magalhães deu 2 casas a Dadá, né? O governo da Bahia deu uma pensão a ela, depois de muito esforço e tal, mas deu. Mas ela vive uma vida muito modesta, viu, Luciana? É, né? É, muito modesta. Em condições, às vezes, muito complicadas. E sem uma perna, porque ela perdeu a perna no último combate, né, onde matou o Corisco. Ela perdeu a perna. Ela é uma sobrevivente. Dadá é uma sobrevivente não só dela mesma, como também uma sobrevivente de toda uma estrutura de um Brasil daquela época. E um Brasil de hoje também, porque é uma sobrevivente. Ela perdeu a virgindade no cangaço, ela perde os pais, ela perde a infância, e ela perdeu os filhos. Ela é uma sobrevivente. A Dadá é admirável. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ela tem esse lado sofrido, ela consegue fazer no trabalho dela coisas extremamente alegres, em que enfeitavam aquela paisagem nordestina. É uma coisa muito engraçada. E tudo colorido, com flores. Eu não sei se tem uma coisa dela interna, muito forte, que foi a coisa da infância, do lirismo, que ela conseguiu não perder, porque ela colocou na arte, porque é uma artista. É uma artista fabulosa e ninguém consegue, por mais que queira, até hoje ninguém consegue imitar, porque eram bordados à mão, e ela mesma fazia. Isso que é fantástico. Em que tempo que ela tinha para fazer aquilo, né? Porque ela não só a mão, mas tem uma lenda que a Maria Bonita levou máquina de costura e que às vezes as duas faziam juntas, né? No momento que estavam juntas, elas faziam. No Angico mesmo tinha uma máquina de costura. Tinha uma máquina de costura, exatamente, tem até no museu a máquina de costura. As duas faziam juntas, mas quem era intelectual nessa história, a cabeça da criação, era a Dadá. A Dadá que fazia aquelas coisas maravilhosas, as roupas, invenções e tudo. E a Maria Bonita, lindíssima também, ia se enfeitando e tudo. Que ela não era tão vaidosa, né, a Dadá, em si com ela, né? Dizem que, as netas dizem que na velhice era. Era, né? Gostava muito de joia, de batom, só saía arrumada. Porque a Maria Bonita eu sei que era. Maria Bonita era toda bonita, linda, né? Você vê as fotos, ela toda bonitinha, com o cabelinho todo do lado, com a coisinha na cabeça. Ela era muito bonita, muito charmosa. A Dadá, a gente tem pouca foto da Dadá na juventude. Agora dizem que Dadá e Maria era aquela cordialidade protocolar, né? Sim. Porque não batiam muito, não. Não, porque os temperamentos eram muito fortes e ao mesmo tempo diferentes, mas eram fortes. Porque uma mulher também que resolve abandonar a casa para ir morar com o Lampião, né, com o cangaceiro, também tem um temperamento forte. Mas ela talvez fosse um pouco mais submissa em relação... Porque a Dadá pegava em arma, né? A Dadá pegava em arma e ela se defendia mesmo. Ela era fogo. Eram 2 temperamentos muito fortes, né? Porque a Dadá também não podia ser fácil, imagine. Mas aí elas também tiveram muitos momentos em que elas estavam separadas, né? Nas batentes. Não eram todos os momentos que estavam juntos. Quando eles se encontravam, porque o Corisco era uma outra vertente, né? É como se fosse um outro bando, junto com o Lampião, mas era um outro bando, né? E quando o Lampião e o Corisco se encontram em Angico, já havia mais de ano. E quando marcaram em Angico, já havia mais de ano que não se viam. Talvez por isso não tenha havido um confronto mais aberto. Sim, as duas, Talvez a gente talvez saiba muito pouco em relação a isso, por isso. O Lampião dizia que Dadá era a mulher ideal do cangaço, né? Devia ter E Dadá idolatrava o Lampião. Meu compadre era um homem bom, né? O que para ela, dentro do código de convivência, de ética que eles tinham, era verdade, né? Porque isso é importante dizer, eles tinham um código de ética muito forte. Muito forte.
Tanto que Lampião respeitava muito também se é lenda ou não é, mas o Lampião respeitava muito o dinheiro do santo, né? Se tinha no altar ali o dinheiro, ele não mexia. E ele respeitava e ajudava quem ele precisava, né? Quem precisava. Eu até, quando eu faço minhas analogias, eu digo que ele era um pouco Robin Hood do nosso sertão. Embora muitas vertentes do cangaço dizem que não é, mas eu, na minha leitura leiga, eu digo que ele era um pouquinho sim, que ele gostava de ajudar muito também a gente. Ele era um defensor do pobre, eu acho. Da maneira dele, mas era. Tem uma coisa que eu queria perguntar a você, o que é que você acha disso? Alguns estudiosos do cangaço, entre eles Frederico Lutigar de Barros, que é aqui do Rio de Janeiro, mora em Laranjeiras, antropólogo, dizem que a religião era apenas um escudo ético, né? Que eles usavam para justificar determinadas coisas. Eu acho que é um erro de avaliação, porque, na verdade, antes de serem cangaceiros, eles não são abstrações. O cangaço e os cangaceiros não são abstrações. Eles surgiram de alguma coisa. E qual é a origem deles? Eles são camponeses. Exatamente. Criados sob o signo da fé, da religiosidade, exatamente, da obediência aos sacramentos e etc. Você não concorda com isso, não? Concordo integralmente. E o Lampião, não acho que Lampião, que isso seja, não era verdadeiro. Essa fé dele era verdadeira. Tanto que Lampião, ele não só respeitava a sua intuição, mas ele rezava. E até você me contou, ele fazia cruz, né? Ele idolatrava o Padre Cícero. Ele respeitava o Padre Cícero. Tanto que a história dele tá meio entrelaçada entre os dois. Ele tinha um respeito enorme. Eu não acho que isso seja teórico, não. Essa fé era verdadeira, a intuição dele era verdadeira, ele tinha uma coisa muito... A maneira dele, mas eles rezavam a maneira deles. E ele tinha coisa de ouvir, até uma coisa meio de hoje, de ouvir o tempo, de prestar atenção no tempo, do vento, aquela coisa toda, e como se conversasse um pouco com ele. Eu não acho que seja teórico, não. Eu acho que a religião era uma coisa deles mesmo, não só porque foi enraizada, porque até hoje o Nordeste tem uma coisa muito forte com a religião. Muito, se a gente vê em todas as regiões do Brasil, o Nordeste é o que talvez a gente possa dizer que tenha mais a religiosidade forte. A gente vê que as grandes procissões estão lá, né? As grandes romarias. O próprio Jararaca, que é um cangaceiro que dizem que morreu vivo, foi enterrado vivo, ele tem romaria no túmulo dele, como tem o Padre Cícero. Tem romaria, as pessoas chamam ele São Jararaca. É que ninguém na Igreja Católica não reconhece ele, nem reconhece, não canonizou, nem reconhece o Padre Cícero por N razões, mas o Jararaca talvez não seja conhecido aqui do litoral, mas no Nordeste, lá em Mossoró, ele é santo. Ele é santo, sim. E eu acho que eles têm uma coisa muito, eu penso nisso, eles têm uma coisa muito forte com a religiosidade. O Lampião rezava todos os dias. Todos os dias. Nossa Senhora. No dia de morrer, ele tinha se levantado para fazer a oração, né? Ele chegou a fazer. E Dadá também tinha a religiosidade dela, acreditava nos santos, tinha os santos de devoção dela. Inclusive essa coisa da intuição, as netas dela contaram a gente que Dadá tinha dia que sentava na varanda da casa e dizia assim: estou sentindo o cheiro de curisco, ele está aqui comigo, né? E as meninas se arrepiavam tudo, ela ficava, diz que aí ela chorava, né? Ficava muito comovida e tal. Não, tem quando a Dadá estava com o filho para nascer, quem eles apelaram? Eles apelaram para a Virgem e rezaram. Eu até botei no meu livro um trechinho da oração que eles rezavam, estavam rezando. As mulheres começaram a fazer massagem, rezando o terço, para que o filho não ficasse mais atravessado e ficasse na posição para sair. Imagine, imagine não tinha médico,
não tinha que apelar mesmo para os santos ali. Não tinha jeito. Eu acho que eles eram muito religiosos, a religião era muito enraizada, a religião era uma coisa muito forte para eles. A Virgem Maria, principalmente, era fortíssima. Todos eles, eu acho, tenho certeza absoluta nisso, nas pesquisas que a gente vê. Eles eram muito religiosos e apesar de toda dessa coisa ambígua, né, eles nunca abandonaram os santos. Nunca. E Padim e Padre Cícero, o santinho lá deles também. Tem uma coisa que Dadá, quando teve um parto complicado, por isso levou ela para o Raso da Catarina e deixou ela lá com os caboclos pancararéis. Né? E ela levou meses lá. E ela aprendeu muita coisa. Né? Teve ela isso também, muita verdade. coisa. Dadá aprendeu a lidar com a flora medicinal toda, ela sabia disso. E graças a esse conhecimento nessa época, no Raso da Catarina, né? Graças a esse aprendizado da Dadá nessa época, no Raso da Catarina, que ela ajudou muito aos cangaceiros. Quando eles se feriam a bala, a primeira coisa que ela fazia, era ela que era a médica da história, ela que ia cuidar, ela era mãezona. Além de ser a mentora ali, de guiar todo mundo, ela cuidava deles. Tem até uma parte no livro dela, no livro de depoimento dela, em que ela conta isso. Que ela diz que um cangaceiro está morrendo e que queria, ela conta, que é lindo até meio... Ela falava de uma maneira muito poética também. Apesar da rudeza, da coisa rude, ela era uma pessoa tinha um lado da poesia também muito forte. E eu me lembro que ela conta nesse depoimento em que ela tentou tudo desse cangaceiro, ele estava morrendo e não tinha mais jeito, ela deitou ele no chão e ele diz assim, eu queria muito, eu estou vendo aqui uma luz muito forte, a luz forte era o sol. E ele disse assim, eu queria muito que você me pegasse uma espingarda, que eu queria dar um tiro nessa luz, porque eu queria que essa luz se transformasse em ouro e trouxesse luz para todos nós aqui, nesse momento. E aí primeiro, eu não me lembro se ela teve um ímpeto de pegar a espingarda, o que foi, mas aí ela conta nesse depoimento que ele de repente fechou os olhos, ele viu a escuridão, mas eles viram a luz toda, como se a luz toda tivesse brotando, caindo nele. Ela tinha umas coisas assim tão poéticas que ela falava, era muito lindo isso, eu me lembro, ele fechou os olhos. E ela dizia também do compadre Lampião, que um depoimento... Você não conhece esse livro que é só de depoimento dela? É um transcrito de um depoimento. Eu vou te mostrar, é um livro todo transcrito de um depoimento dela, que ela deu. É lindo, lindo. E aí nesse livro que ela conta, é só escrito, transcrito depoimento, ela conta a visão dela em relação ao Lampião. Ela dizia assim, Lampião só tem um olho, mas ele tem vários olhos. Ele tem olho castanho, ele tem olho azul, tem olho verde, porque ele tem todos os olhos ao mesmo tempo, num olho só. Acho isso lindo. É muito bonito. E é um saque, né? É um saque dela, é verdade. Eu acho que esse livro é o Dadá de Zé Humberto. Exatamente. Né? Eu conheço. Não é dela, esse depoimento é lindo. Esse livro Humberto era amicíssimo dela. Frequentava a casa, saíam juntos. Né? E disse que ela, com Zé Humberto, se permitia licenciosidade de piadas picantes e coisas. Porque ela tinha um lado também, ela devia de ser fogo. Ela falava... Ela disse que era, aí ficavam conversando, riam muito e tal. Mas quer ver uma cima que Dadá tinha? Ninguém podia passar a mão na cabeça dela. Não? Ela não gostava, ela dizia que roubava as ideias. Ai, que genial. Que genial. Ela não... Era de uma... Olha, a gente fica pensando, essa mulher não teve estudo, que não teve livros, nada, era de uma sabedoria impressionante. Não é só a intuição, não, a sabedoria. E o lado...
é o lado poético. Gente, é impressionante isso. Passar a mão na cabeça, rouba as ideias. É genial isso. Quem ensinou ela a ler foi Corisco, né? Comprou o livro para ela, a cartilha para ela aprender. Ela jogava fora, ele comprava outra e ensinou ela a ler e escrever. E ela lavava todas as roupas deles também, né? Isso que é impressionante. Além dela ser coisa, ela tinha todo serviço, fazia tudo ali. Ela era... O Corisco bebia muito, não era? Bebia aguardente. Né? Aguardente. Porque eu acho que o Lampião, pelo que eu estava vendo, o Lampião, ele bebia, mas ele era mais comedido, porque o Lampião, ele pensava mais. O Corisco, por agir muito na intuição, ele bebia muito. Eu acho que quem era a razão do Corisco era a Dadá, isso não tem dúvida nenhuma. Ela era a lucidez do Corisco, ela era o bom senso dele, porque ele devia de ser muito impulsivo. Ele era passional. Ela passional, e ela não, né? Ela era a razão. E daí talvez a admiração de Lampião por ela. Porque Lampião tinha o mesmo tipo de comportamento racional o tempo todo, né? E se bobear, a gente pensando assim, o Lampião talvez tivesse mais identificação com ela nessa parte intelectual e nessa parte de ser, porque o Lampião era intuitivo, ela era intuitiva. Era o Lampião de saia mesmo. A Dadá era o Lampião de saia mesmo, porque ela tinha as características do Lampião. E eu acho que a sorte do Corisco foi justamente ter uma Dadá atrás. Porque se não tivesse a Dadá, talvez o Corisco não tivesse sido o Corisco, que era o que passou a ser o Corisco de hoje. Ele já tinha morrido, já tinha feito atrocidades. Eu acho que a Dadá é que fez o Corisco ser o Corisco. Você sabe de uma frase da Dadá? Em 69, a Dadá deu uma entrevista para o Pasquim. Franklin Machado, né? E tem uma frase dela que é genial. Ela disse: se Lampião se junta com Prestes, seria presidente do Brasil. Exatamente, é verdade. É verdade, isso é incrível, isso é verdade. Porque isso aí foi uma sacada muito inteligente. Que o Padre Cícero deu a patente de capitão para Lampião correr atrás do Prestes, né? Porque ninguém ia conseguir pegar o Lampião, o bando de Lampião, a não ser quem conhecia os meandres todos, todas as coisas do sertão, quem era? O Lampião, os cangaceiros. Então foi uma sacada muito inteligente dele, do Padre Cícero, convocar o Lampião. E aí inverteu-se a história. Já não podiam também perseguir o bando dos cangaceiros, porque, na verdade, ele passou a ser os homens da lei, né? Armados e tudo. É daí que o cangaço adota a mescla, né? Porque com isso dos bandos voluntários que combatiam Prestes, exatamente. Eles viram fardamento, receberam aqueles fardamentos e passaram a usar. Exatamente. E aí tem um professor da UF, o Renato Silveira, que dizia o seguinte, e muito pegando de Dadá, né? Por causa da estética que Dadá traz. Ele diz assim: os cangaceiros não apareciam, os cangaceiros eram aparições, né? Porque naquela caatinga assim, era verdade, eram azul, aparições. Né? Aparições. Ornados da cabeça aos pés, com ouro e tudo. Exatamente. Eu até notei aqui umas coisas também para não... Eu falei do... uma frase dela que eu achei lindo, que eu notei, diz assim: eu tenho o amor maior, eu tenho o amor do mundo por ele. Ela dizia isso: eu tenho o amor do mundo pelo Corisco. Olha que coisa fantástica. Era para ter um ódio dele. Não, eu tenho um amor maior do mundo por ele. Ela era uma coisa... por isso que eu digo, sempre quando eu associo, em termos assim, associo a força da Dadá, é que ela não deixou de ser mulher. Ela tinha coragem do homem, sendo feminina, e mulher, e feminista, porque, de alguma maneira, naquele sertão daquela época, em que a mulher não tinha nenhuma palavra, ainda mais no Nordeste machista, ela conseguiu se fortalecer e impor o papel da mulher naquele... lá ali. O Federico diz que Dadá fez bullying em 25.
De 25 caiu fora que não aguentava nadar. Não aguentava, exatamente. Mas ela, olha, ela devia se bobear, ela devia ser pior do que o Corisco, em termos de coisa. E o Corisco, eu acho que no final já fui deixando um pouco para ela tomando... Ele estava inutilizado. É. Ele estava inutilizado, ele não podia pegar nenhum revólver. Por isso foi assassinado. Foi assassinado. Por isso não tinha condições de se defender. E ela defendeu, ela pegou a arma e ela foi. Mas eu acho que a Expedita me contou uma vez também que quem mexia em arma, quem segurava a arma era a Dadá, não era a Maria Bonita. Não, todas tinham um revólverzinho para se proteger, mas ninguém usava. Mas quem usava era ela. Quem usou foi Dadá. Dadá usou. Por isso foi ferido e ela começou a atirar. Ela tem uma história de... Ela foi levada ao quartel da polícia lá em Salvador, porque ela era muito amiga do Coronel Paraíso, né, que é um oficial que foi comandante-geral da polícia. Aí você veja como Dadá se renovou, né? Foi ser amiga de coronel de polícia e de todo mundo. Ela foi levada no quartel para dar uma palestra. E deu a palestra, lotado o negócio. Quando terminou a palestra, um oficial disse assim: Dona Dadá, não quer atirar, não? Ela disse: atiro. Aí deram o fuzil a ela, pensaram que ela ia botar. Ela pegou o fuzil e tirou daqui, botou aqui em cima. Aí o cara, e atirou, acertou no alvo. Aí o cara disse: a senhora, hein? Ela disse: você quer que eu bote o fuzil aqui para ele me dar um coice? Quer dizer, ela tinha perfeito conhecimento, perfeito domínio. Mas eles tinham, né, isso. E era intuitivo, né? Porque, de alguma maneira, era intuitivo. Todos eles aprenderam ali, né? No batente, a pegar a arma. Não tinha nenhum curso de... O Corisco foi soldado, né? O Corisco foi, né? Agora, diz que Dona Dadá pegava o revólver. Ela morreu com o revólver, ela andava armada. Mesmo sem porte de arma? Até o final da vida. Ela andava armada e ela desmontava o revólver e montava numa agilidade impressionante. Isso foi a neta dela que me disse. Inclusive tem um episódio que ela morava lá em Mussurunga, que é um bairro popular de Salvador, e de noite ela estava dormindo com as netas e ouviu uma zoada na porta do fundo. Ela pegou a muletinha dela, já levantou com a arma na mão. Né? E aí levantou todo mundo, ela quieta todo mundo, volta todo mundo lá para dentro. E se dirigiu à porta do fundo, ficou escutando. Quando ela ouviu um outro ruído, ela, puf, atirou. Atirou na porta e no outro dia de manhã estava lá um restinho de sangue. Pegou em alguém. Pegou. E ela tem um depoimento que ela deu a um amigo meu, Tadeu Botelho, que ela diz, Tadeu era muito amigo dela também, e disse a ela: Dona Dadá, para que a senhora anda armada? A guerra acabou. Ela olhou para ele e disse: acabou para você. Para mim não acabou, não. Eu me lembro da entrevista do Paulo Gil, que ela deu para o Globo Repórter, ela sentada num banquinho lá de fora da casa dela, de cabelo preso, sentada num banco, gorda, sem perna, mas com aquela vitalidade ainda daquela época, forte, e falando, dando depoimento, e dizendo que se orgulhava de ter participado e ter pertencido ao cangaço. Aquela entrevista foi muito forte. E aí ela conta... Engraçado que o marido dela está, acho que, do lado, e ela conta o episódio dos ossos que ela dormia. Foi ali que eu vi a entrevista onde ela diz que guardava os ossos debaixo da cama. E eu fiquei imaginando como é que um homem, o marido dela, aceita casar com ela, sabendo que vão dormir na cama, embaixo estão os ossos do Corisco. E eles viveram muito bem. Ele morreu antes dela, mas viveram muito bem, muito harmoniosamente. Tem uns episódios muito engraçados que diz que um dia ele gritou com ela, ela disse: não me grite, não me grite. E ele esqueceu, algum dia depois gritou, ela deu uma cacetada nele que ele caiu sentado no chão. Uma martelada, pegou o martelo, um osso sangrou. Luciana, o seu colar tá batendo um pouquinho no microfone. Quer que eu tire? Não precisa, porque tá bonito. Você pode fazer assim, passar ele por debaixo do microfone. Isso, pronto, bota. Isso. Aí, beleza. Assim tá. Tá ótimo. Deixa eu ver. Vamos continuar.
Ah, uma outra frase que ela falava também, que eu adorava, que ela diz assim, o que a gente andou o que a gente andou de terra dava para rodar a lua. Tinha umas frases que a Dadá usava, porque eles andaram o Nordeste inteiro correndo por ali. O que a gente andava de terra, a gente dava para dar a volta. Tinha sacadas dela que eram muito interessantes, gente. Eu acho assim, o Dadá teve um grande saque de montar uma estratégia de sobrevivência fora do cangaço. Porque ela não tinha possibilidade de voltar para a origem, não tinha mais família, não tinha mais nada arrumado, e ela teve que viver em Salvador. Ela saiu da cadeia, ela estava presa, né? E ela pediu ajuda a um rábula conhecido na Bahia, um homem muito popular em Salvador, chamado Cosme de Farias, né? Que era chamado advogado dos pobres. Cosme de Farias, ela viu Cosme de Farias na prisão, fez um bilhete para Cosme de Farias, e ele impetrou um habeas corpus e livrou ela da cadeia. Então Dadá, todo 2 de julho, que é a festa popular da Bahia, de independência da Bahia, Dadá botava a cadeira na porta e ficava esperando Cosme de Farias para lá, e aí se cumprimentavam efusivamente. Ela se enfeitava toda, ficava na porta da casa dela, era uma celebridade, né? Então todos que passavam cumprimentavam, políticos e etc. E ela começou a fazer disso uma forma de poder sobreviver. A partir daí ela constrói toda uma estrutura de vida, né? E pode sustentar em grande parte da família, né? Ela passa a ser pensionista do Estado, ela passa a ter... Antônio Carlos Magalhães deu 2 casas a ela não ficou com nenhuma, deu tudo para diante, né? Mas ela viveu uma vida de muita dificuldade, mas muito honesta. Ela tinha uma dignidade incrível. Ela, né, ela é uma dignidade fantástica. E que bom que ela pôde deixar esse legado, né? Mas é uma pena que ela tenha morrido tão, acho, né? Agora morreu, Luciana, e teve uma dificuldade imensa para ter assistência médica. Ela morreu para internarem ela no Hospital São Rafael, que é um hospital de razoável qualidade lá em Salvador. Foi um amigo da família que conseguiu. E ela já com câncer com metástase, já bem avançado, né? E tem uma história dela, da morte dela, que ela estava em coma, ou pré-coma, né? De repente acordou. Estava no quarto com ela uma moça chamada Marcília, que cuidava dela. Ela acordou e disse, Marcília, traga o esmalte, traga batom, rouge, tudo, que eu quero me enfeitar. Quero me maquiar, quero me preparar, porque o Curisco está ali me esperando. Olha, fantástico. Quer dizer, aquela história, no último momento ainda é Curisco. Não é o Curisco, não é o Alcides, nem Bartolo, nem nada. A Alcides foi o companheiro, mas não era a grande paixão dela. A paixão dela era Curisco. Não, o Curisco passou a ser não só marido, não, pai, irmã, família, era tudo dela. Ele era tudo. O Curisco não era só o marido, ele era tudo. Pai, amante, irmão, filho, tudo. Era a única referência que ela tinha de família. Que referência que ela tinha, a não ser ele? E o bando, né? Porque ela saiu de casa. Era referência dele. Dadá morreu em 1994, está sepultado em Salvador, na Ordem Terceira do Carmo. Do Carmo, Ela está lá, os ossos dela estão lá. Célia da Silva Chagas, saudade de seus filhos, netos e bisnetos. E o diretor do lugar não sabia nem quem era Dadá. A gente é que foi lá dizendo, a gente está querendo ver a sepultura de Dadá, mas as pessoas não sabiam, né? E não tem nem nada referência ao Curisco, não? Não, o Curisco, o pai, o filho, o Silvio Bulhões, estava enterrado em Salvador, no cemitério das Quintas, mas o filho foi lá, pegou os restos mortais, levou para Alagoas, cremou e jogou as cinzas no mar. Ah, é? É. Só assim pro Caba descansar finalmente, porque o homem e os ossos viajaram
por tanto lugar foram enterrados não sei quantas vezes, né? E a foto de Dadá diante da sepultura no enterro de Corisco é uma foto, você vê de uma pessoa que está Aliviada. um peso. É, porque é muito duro, né? Muito duro. Ela teve uma relação depois com Glauber atribulada, porque ela detestava aquela representação de Eu Deus e sei, diabo. Ela representava aquela... E convenhamos, foi bem caricatural também, né, ali, né? Ela detestava, embora, eu não sei. Ela não queria papo com o Glauber. Não é? Não bota esse sujeito dentro da minha casa. Né? Ela tinha uma relação muito amorosa com Leila Diniz. Ah, é? Porque Leila fez ela de Corisco Diabo Louro de Coimbra. Olha, engraçado. Aí Foi Maurício do Vale e Leila, né? E você falando, daí é engraçado. Mais outra vertente interessante dela é o que você estava falando da ligação dela com os intelectuais, né? Muito interessante. Quando Leila morreu, disse que ela chorou muito, ficou muito sentida. Leila era muito carinhosa com ela, sentava no colo, penteava o cabelo dela. E aí não pegava as ideias dela, não, né? Não. Diz que ela ficava lá no maior amor. Penteava, não passava a mão na cabeça, penteava o cabelo dela. Ela ria muito com Leila. Né? Dizia, eu não era tão bonita quanto você. Né? Então ela tinha essa relação muito, muito intensa com a intelectualidade baiana e de fora. Você sabe quem, por exemplo, mandou um presente para Dadá? Fidel Castro. Fidel Castro? Uma espécie de pullover. Ele mandou o cônsul de Cuba levar ela. Ele tinha uma grande admiração por ela como guerrilheira. Porque de alguma maneira o cangaço foi uma guerrilha. O cangaço foi uma guerrilha. É uma guerrilha social, né? Foi uma guerrilha. Mas diz que ela escondia isso com medo, porque naquele negócio de Fidel Castro... Porque no auge da ditadura militar, né, não podia se ter em casa foto de Che Guevara. Imagine Fidel Castro mandar de presente para ela. Tem lá, as netas guardam lá o pullover, bonito, um negócio bonito que ela... Dadá foi um personagem assim, fantástico. Teve outra coisa, Luciana, que é inusitado. Quando me disse, eu não acreditei, disse que Dadá não podia ver Ayrton Senna. Que era apaixonada por ele. Emocionada, chorava, rezava, meu filho, Deus lhe proteja e tal, e assistia a corrida. Como é que você vai pensar que Dadá sair do lado do interior do Agreste pernambucano, vai se apaixonar por Ayrton Senna, né? Que coisa fantástica essa história. Não podia ver Ayrton Senna, que ficava emocionada, chorava. Ayrton morreu pouco depois dela, né? Porque ele morreu em ela morreu em fevereiro, ele morreu em junho de 94. Ainda bem que ela não viu. Não viu. Que ela ia ficar arrasada. Que coisa incrível. E no tempo dela não tinha televisão. Não tinha nada disso. Lá no cangaço não tinha. Não tinha, sonhava. Porque eu acho que é uma coisa de corrida de carro. E em corrida de carro é tão impensável. Né? É uma coisa meio surreal. A vida da Dadá é uma coisa muito impressionante. Dadá né? é uma personagem fantástica. Eu acho. Ela é fantástica. Acho fantástico você recuperar essa história dela por isso, porque... Ela tinha coisa, sabe o que ela gostava? Ela gostava de ir para o Monte Serral, um lugar aqui em Salvador, para ver o mar. Ou para Ribeira tomar sorvete. Né? Coisas que ela não podia fazer, que ela estava com a diabetes. Mas ela fazia. E foi amiga de médicos ilustres da Bahia. Né? Aristides Monteiro, doutor Estácio Lima. Ela teve uma relação muito intensa com esse povo. Né? E ela tinha, o que eu acho interessante é que ela tinha consciência da importância dela. E ela diz às netas perto de morrer, não deixe a minha história se acabar. E não pode acabar mesmo, não. Por isso que quando eu escrevi meu livro, eu achei que era importante escrever para resgatar a história dessa personagem. Que é uma personagem que a gente não pode deixar morrer. Não tem condição de morrer, porque ela faz parte da história do Brasil, de um determinado momento do Brasil. A Dadá e o Corisco são fundamentais para a gente entender esse pedaço, esse momento do Brasil que ficou lá atrás. A Dadá não pode ser esquecida.
Ela tem uma quadrilha de São João chamada Balão Beijo. Já acabou, não existe mais em Salvador. Esse pessoal da Balão Beijo descobriu que Dadá morava em Salvador, no Cabula, nessa época, no bairro do Cabula, e foi para lá procurar ela, para ela fazer os embornais para eles. Ela não só fez os embornais, como orientou todo o figurino. Eles ganharam em primeiro lugar. Pô, imagine. Os caras disseram que uma pessoa doce, extremamente solícita, prestativa e tal. A gente conseguiu localizar esses caras. O Frederico Pernambucano fez uma exposição aqui no Centro Cultural dos Correios, no Rio, onde ele mostrava a história do cangaço e botou lá alguns elementos que a Dadá fez. Ele tem um acervo. Tem um acervo maravilhoso, que roupa, que história, que maravilha. E uma boutique do Rio tentou resgatar também, imitando as bolsas, tentou vender também, fazer as bolsas parecidas com a Dadá. Você vê agora e vendendo aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, por um preço absurdo. E era uma coisa lindíssima, com as cores, porque eram branco, rosa, né? Muito bonito. Eu não sei nem como é que eles conseguiam, ela conseguia essas cores, esses elementos. Vendedores ambulantes. Vendedores, né? Percorriam o sertão. A neta dela faz bem. Faz? Indaiá faz. Ela ensinou. Mas ela não vende para fora? Vende, agora vendeu uns. É porque é uma pessoa também que vive com muita dificuldade, sabe? Eles são muito pobres. Muito pobres. Eu acho um absurdo, porque o que me angustia em relação à história do Brasil é que o cangaço é muito recente. Se a gente pensar, foi no século passado, mas os personagens ainda tem muitos personagens vivos. Muitos personagens, tem alguns personagens vivos, mas eu acho que teriam que ser tombado pelo patrimônio realmente brasileiro. Não podia deixar passar em brancas nuvens, aproveitar essa história recente. Você vê o seguinte, a tradição da Dadá em fazer essa costura que foi ensinada para sua neta, para sua bisneta, isso tem que ser resgatado. Isso não é só uma questão de modismo, é uma questão de cultura, do folclore brasileiro. A gente tinha que pegar depoimentos dessas pessoas que estão ainda vivas. A própria dona Expedita, que embora tenha vivido pouco com o pai e a mãe, que foram morar, entregaram ela para um fazendeiro, mas de qualquer maneira, ela está aí viva, ela sabe da história. Então tinha que pegar esse depoimento dessas pessoas. Por isso que é importante o seu filme, que é resgatar essa história muito recente do Brasil. Eu acho um absurdo isso, tem que ser resgatado. Eu me lembro quando eu estive em Piranhas, em Angico, tinha ali os personagens, os coiteiros ainda vivos. E uma coisa também que eu não entendo, no Nordeste, que eu queria saber, a longevidade, porque tinha coiteiros de 90 anos e que comia rapadura e ainda aquela carne de sol. Eu acho que isso que é o segredo, para eles ficarem com essa longevidade toda, que é impressionante. Como o cangaceiro, que não tem vitamina, não tem toda a ginástica, não tem nada que se fala nos manuais de boa saúde e de longevidade, e eles estão ali inteirinhos e lúcidos, muitos lúcidos. É impressionante isso. Então essa história tem que ser resgatada mesmo. Está aí, o governo tinha que fazer alguma coisa. Tem uma história de um coiteiro que é... Frederico contou isso a gente. Frederico foi entrevistado lá em Salvador, na Rua dos Perdões. Ele até fala nome poético, Rua dos Perdões e tal. E chegando lá, Dadá ficou meio ressabiada, não queria muita conversa. Aí ele disse assim, olha, eu sou, Dadá, afilhado do Coronel Audálio. Quando disse isso, Coronel Audálio, coiteiro velho lá dela, né? Aí ela disse, você é afilhado do Coronel? Então me diga aqui no meu ouvido, baixinho, o apelido que ele me botou. Aí Frederico disse que por sorte lembrava, né? Aí ele disse, nega pau. Aí disse que ela disse, meu Deus do céu, como vai o Coronel Audálio? Aí se abriu, né? Aquilo era um homem que a polícia, a persiga, podia estar atrás da gente. Ele botava a gente na manga que ninguém pegava. Então ela tinha essa coisa de...
Não, quando eu estive em Poço Redondo, a primeira vez que eu fui a Piranhas, que eu queria conhecer Angico, fiquei assim apaixonada por aquele lugar, porque é meio mágico, aquele Rio São Francisco. É lindo, Né? Piranha, né? Ah, é lindo. E Rio São Francisco, tantas histórias. E você vê aquele rio onde eles dão banho em cavalo, outros estão dando banho no cavalo, lavando roupa e outros meninos mergulhando. Eu não fico impressionada com que poluição, como é que pode viver assim. Mas lugar lindo. Aí depois, quando eu vi, eu cheguei e conheci um coiteiro. Não, aí o Jair de Oliveira disse assim, eu vou te apresentar um coiteiro. Mas ele não ouve ninguém, não dá mais pessoas curiosas, não, ele não quer. Você tem que dizer que você veio amando do pessoal do cangaço e você é amiga do Lampião e que ele vai abrir as portas. E realmente, quando eu cheguei lá, eu disse assim, olha, eu sou amiga de Lampião. Imediatamente ele me contou tudo, como é que ele fez, como é que ele custava. Era um senhorzinho, que nem sei se ele está vivo, não deve estar mais, com certeza tinha uns 90 e poucos anos, e ele estava comendo, ainda estava comendo um queijinho de coalho, e ele ainda me conversou tudo, como é que ele fazia, que ele recebia o compadre Lampião. E engraçado, a senha realmente era você dizer era amigo do pessoal do cangaço, aí eles deixam entrar. E foi. Aí eu fui andando lá e a gente vai descobrindo, e tem personagens ainda muito vivos lá, né? E a missa, né? A missa do cangaço, você encontra encontra com todos eles, os que estão vivos, né? E surgem novos também. Eu acho tão engraçado que o cangaço tem uma aura tão mágica, né? Porque é mágico a história do cangaço. Tão mágica que vão surgindo, as pessoas têm orgulho de dizer que são cangaceiros. Então eles vão surgindo. Você diz assim, eu fui cangaceiro. Eu entrei no final, mas eu fui cangaceiro. Eu lutei com o Lampião. Eu fui lá. É engraçado, tem isso, né? Eles vão... Então, Luciana, apaixonada. terminado o seu livro, concluído o seu trabalho sobre Dadá, sobre Lampião, sobre Maria, que juízo é que você faz dessas pessoas? Eu tenho maior admiração por eles. Admiração profunda por eles. Foi uma descoberta, assim, incrível para mim. Até como pessoa, me enriqueceu muito. Porque a primeira missão minha era mostrar essa história. E como ela foi crescendo, como eu falei antes, como ela foi crescendo dentro de mim, e eu vi que ela é muito maior do que apenas a história deles, personagens. Eles são muito ricos. O que envolve eles, o que me deixa triste saber quando eu fui ver a história do Abraão, Benjamin Abraão, foi o único que registrou, e que os acervos todos, infelizmente, queimaram por banalidade, porque ele deu uma festa, não sei se soube, que ele foi o único que o padre Cícero pediu para o Lampião. O padre Cícero tinha uma admiração enorme por Benjamin Abraão, né? E então pediu para o Benjamin Abraão deixar ele filmar a vida do Lampião, Maria Bonita, os cangaceiros. E ele filmou vários filmes e foi dar uma festa em casa, na sua fazenda, e as crianças acharam engraçado, começaram a queimar os filmes, e os filmes faziam fogos, barulhinhos, e eles foram queimando os filmes porque acharam bonitinho aquele barulhinho, e no final, nessa história toda, todo o registro do cangaço e da história deles, dos cangaceiros, se perdeu, e só ficou um fragmento de 10 minutos do filme do Benjamin Abraão. Então, eu acho é de uma importância fundamental mostrar a personalidade não só do Lampião, da Maria Bonita, da Dadá. Que Dadá deixou de ser um nomezinho curto, Dadá, né, um apelido curto, um nome de Sérgia, mas que um nome grandiosíssimo para a nossa cultura brasileira. Dadá. Dadá, e ao final é uma pessoa riquíssima, né? Que deixou um legado da história da mulher e da história do cangaço
e da fortaleza que foi esse movimento, né, que revolucionou e que mudou e que está presente até hoje ainda lá em cima, no Nordeste. Eu falo em cima por causa do mapa, mas está tão enraizado na nossa cultura que a gente tem obrigação, como brasileiro, de resgatar. Então, daí que foi a minha importância em ver, e quando eu comecei a pensar em escrever para criança essa história, foi justamente porque eu acho que a memória tem que começar resgatada desde pequenininha. Eles precisam saber e valorizar que nós temos personagens tão importantes quanto vampiros e Disneyland, etc. e tal. Nós temos nossos personagens que são heróis, e na coisa simplista, bandidos e heróis, mas que não são construíram no nosso país, ajudaram a construir a história do nosso Brasil. Então, para mim, foi uma coisa muito forte e que continua até hoje e vai continuar. E eu quero agora fazer mais, quero ler mais, estudar mais. Eu fico com pena de ter tão poucos registros. Você não encontra hoje em livrarias livros do cangaço. Você encontra muita produção independente. Quando você vai lá no Nordeste, em eventos, você encontra pessoas idealistas que fizeram livros e suas pesquisas. Você não vê aqui, raramente, livros sobre o cangaço, o cangaceiro, o Lampião. Dadá, então, é um personagem que, se a gente não resgatar, vai ficar esquecido. Porque pouca gente sabe quem é Dadá, quem é Corisco. E é importante saber que o Lampião foi a cabeça de tudo e que ele tinha seus exércitos, entre aspas, espalhados. E Corisco fazia parte desse movimento. Ele foi uma vertente muito importante, foi um braço muito importante do Lampião, de domínio no Nordeste. E a Dadá tem a sua personalidade muito forte. A gente não pode deixar, porque ela continuou, pelo que você está me contando, pelas histórias que a gente vê, ela continuou sendo e interpretou um outro personagem, né? Encarnou um outro personagem, com a essência do passado, mas ela passou a ser um outro personagem, uma Dadá. Dadá forte, uma mulher determinada, intuitiva, apaixonada. Então, a gente não pode deixar de fazer, resgatar. É a história do nosso país, a história do Brasil. Deixa eu lhe perguntar, já que você é do ramo, eu não resisto à pergunta. Você acha que cangaço, cultura nordestina, cultura popular, ainda é um tema atrativo para as artes visuais brasileiras? Boa pergunta. Eu não digo cangaço em si. Eu receio um pouco que a cultura em geral brasileira não seja atrativa. A gente valoriza muito pouco o que é brasileiro. Isso me angustia um pouco. Mas em termos de artes visuais, eu acho que é muito rico e tem muita coisa ainda que não foi contada e muita coisa que ainda não foi vista. Em todos os setores do cangaço. Tem muita vertente, muita coisa boa para mostrar. Não só na parte visual, de artes plásticas, não só na parte de filmes, não só na parte de música. Tem muita coisa, mas infelizmente eu acho que a gente valoriza um pouco a nossa cultura brasileira. Mas para mim ela ainda é muito atrativa e vai continuar sendo, porque eu sou brasileira e tenho o maior orgulho disso, tenho o maior orgulho dessa nossa história, o maior orgulho de ter no sangue assim, o sangue nordestino passando aqui por dentro. Então eu por mim eu vou resgatar sempre, 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 sempre o que eu puder, a história do nosso país. Eu acho que tudo começou ainda lá no Nordeste, e o Nordeste é que está lá tudo, ó, muita história ainda para contar, muito povo, muito cabo da peste bom para a gente resgatar para os livros, nos filmes. Para mim ela vai ser sempre atrativa. Eu fico muito contente com a intelectual, de sua importância. Ah, não sou não, você que está está você tem na televisão brasileira, se interessa por cangaço e pela cultura popular do Nordeste.
eu diria que você caberia muito bem no alpercata e no chapéu de baeta. E sabe que eu tenho alpercata, eu trouxe de lá, eu tenho tudo, eu vou guardando, eu tenho coleção, eu amo tudo relacionado ao meu Brasil. Eu tenho como lema de vida uma frase do radialista Roquete Pinto, que ele dizia assim, dá um pouco do que o povo quer e muito do que ele precisa. Então eu diria o seguinte, vamos dar muito do que o povo precisa na nossa história, da nossa raiz, que nós estamos aqui, nossa raiz, tudo que a gente come, tudo que a gente é do nosso Brasil, nós estamos muito ricos, nós temos muita coisa boa. Eu como todo dia de manhã tapioca, tapioca e queijo de coalho, eu amo de paixão, então eu não importa, eu tenho todas essas misturas minha mãe era carioca, meu pai é nordestino, mas eu não sei, fala muito forte para mim o cangaço. E nós somos meio confraria, né? Quem gosta do cangaço é uma confraria, mas que a gente quer ampliar para todo o nosso Brasil grande, porque as pessoas precisam saber como é tão rica essa história, gente. É uma história fascinante. É uma confraria meio tumultuada. Muito tumultuada, mas não importa. É muita paixão. E é uma história meio de quebra-cabeça. Como não tem um registro de livros, tem muito pouca coisa de livros, de memória, assim, e os nossos, infelizmente, os museus estão petição de miséria, que conta a história dessa época, é um trabalho meio de quebra-cabeça, e a gente vai de formiguinha, que vai pegando uma informação ali, outra aqui, para juntar, né, e fazer a gente vai contando uma outra história através da recontagem de outras pessoas, porque é uma história que está sendo contada ainda, e eu acho que ainda vai contar mais ainda, porque a gente cada dia descobre uma coisa nova. Hoje você me deu uma aula, adorei, e é uma história nova, todo dia está surgindo uma coisa nova, que a gente vai conversando ali ou aqui. É o nosso Brasil, esse é o Brasil, e a gente não pode abandonar essa história que é muito valiosa. Luciana, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Muito grande. Você quer perguntar alguma coisa? Eu quero fazer uma perguntinha, assim. Só uma coisa, Luciana, eu vou te perguntar, mas você fala olhando para Manuel do mesmo jeito que estava antes, como se fosse ele que tivesse perguntado, tá? Eu vou voltar numa coisa que você já passou. Voltar tentando mudar um pouco o olhar. Você falou da importância de Dada para compreender a história do país, né? Para compreender a história não só do país, mas das mulheres no país, dos movimentos sociais, enfim. Esse olhar de entender o que se passou, né? A minha pergunta o que a história de Dada, o que Dada ensina para as mulheres de hoje, né? Não só em relação ao passado, né? Mas não vou dizer nem a história de Dada, mas o exemplo de Dada, né? O que é que o exemplo de Dada, dessa mulher que passou por tudo isso, traz para as mulheres contemporâneas, né? E quando eu penso nisso, eu realmente penso muito na história mesmo das relações de gênero e da mulher mesmo, né? Assim, eu acho que... Porque a história das relações, movimentos sociais e tal, do cangaço, já é contada de certa forma também pelos homens, né? Mas assim, na sua opinião, o exemplo de Dada traz o que para as mulheres brasileiras do ano de 2015? O Dada traz como exemplo a força que a mulher tem, a sobrevivência e se reinventando, nasceu das cinzas, reinventando. Porque a gente vê, voltando um pouquinho para a história da Dada, ela tinha tudo para ter um ódio daquela vida que ela estava tendo. Ela aprendeu a ver o lado, não sei como dizer, a ver o lado obscuro
daquela vida dura, mas ela se reinventou e ela conseguiu se renascer daquela vida dramática. E é um exemplo que a gente pode estar sempre renascendo. E ela mostrou, através da força dela, ela conseguiu descobrir um outro lado daquela vida toda dramática que ela vivia. Ela conseguiu... como é que se diz? Eu vou voltar outra vez, tá? Meu pensamento. Porque eu me perdi. Eu quero dizer... Eu tenho maior admiração pela Dada. Maior admiração mesmo. Eu não sei se eu teria essa grandeza que a Dada teve, não, sabia? Eu não sei se eu conseguiria abandonar esse ódio. Eu acho que eu teria um ódio permanente. Ela não. Ela conseguiu ter uma admiração e amor. Ela transformou a vida dela. Eu acho que é tão atual isso para a mulher, é tão atual. Ela não ficou uma pessoa amarga, sabe? É muito forte o exemplo dessa mulher. E ela se reinventou em todas as fases da vida dela, em todos os sofrimentos. É impressionante. E ela trabalhou, ela foi feminista, ela foi feminina, ela lutou pelos direitos da mulher, porque mesmo lá no cangaço, onde tinha os machistas, né? Porque até hoje ainda é uma região muito mais machista no Brasil, né? Ainda é apesar do nós estarmos vivendo em 2015, no século XXI, ainda tem uma coisa muito forte do machismo enraizado, né? E o Nordeste ainda é muito forte nisso. E ela conseguiu romper, naquela época, todos esses preconceitos, onde o homem mandava, onde o homem que dava as leis, e ela não, ela conseguiu, da sua força, da sua sabedoria, transformar esse universo. Ela foi estilista, ela deu uma função e uma profissão, se a palavra é essa, no cangaço. Ela teve uma função no cangaço, não só isso. Ela mudou a cara. Ela deu colorido ao cangaço, ela trouxe toda essa fantasia, essa magia toda do cangaço. Porque não foi isso, deve ter sido uma vida muito dura lá. Devem ter passado fome, fugir da volante, fuga, é a mulher, que ela não deixou de ser mulher, foi mãe também. A mulher que largou os seus filhos para seguir o amor do marido, o homem da sua vida, que ela dizia, né, que é o mundo, eu tenho o maior amor do mundo por ele, mais que os filhos. Ela teve eu acho que ela está muito atual, a presença da Dada e a figura da Dada é muito atual, não é do século XXI, não, ela é do século XXII, ela já era contemporânea, já era do século XXI ali atrás. Ali ela já era do século XXI, a Dada. Ela não era daquele tempo, ela era muito mais do que isso. Naquele tempo a gente não tinha noção do que ela já era, mas hoje a gente tem a dimensão de que ela era do nosso tempo, ela não era do tempo passado. E mesmo a gente vendo a história depois dela, a história do que ela construiu, a história dela hoje, depois da morte da Dada e depois da saída do cangaço, ela é um exemplo de vida. Ela é um exemplo, é um orgulho ter estudado. Eu tenho que estudar um pouquinho mais a Dada, porque é um orgulho de mulher. Um orgulho de saber que ela era uma mulher e que ela deu uma cara nova ao cangaço e que ela mudou essa visão toda que a gente tinha desse movimento tão importante no nosso país, que são os cangaceiros e o cangaço. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem uma frase da Dada que ela diz o seguinte: tinha dia que a gente dormia com um travesseiro de dinheiro e não tinha o que comer. É verdade. É que sabe o que acontece? Quando eu fiz a pesquisa da Dada e do Corisco, já tem um tempo. E aí você foi falando, fui me lembrando de muita coisa. Ela falou, mas muita coisa eu não sabia. Você é o meu professor. Agora vai ser meu consultor. Quando eu quiser falar de coisa, eu vou falar com meu consultor, porque é impressionante como ele sabe. Você que tem que estar aqui. Né? É muito bom, mas é apaixonante. É uma história
que ninguém tem noção. Quando a gente... É um vírus. A gente é como se fosse uma mosca. É apaixonante. O pessoal de Canudos agora anda brigando comigo assim. Ah, você agora só quer saber de cangaço. Acha que eu estou abandonando lá. E não é. É porque você está aqui, começa a estudar. Tem que fazer o feminino, então a gente tem que estudar. Eu e o Lucas tivemos que estudar um ano e pouco estudando. Mas é apaixonante mesmo, né? É uma coisa apaixonante. O Lampião, um cabra horroroso, porque ele era feio. Não tinha um olho, mancava de uma perna, né? E as mulheres eram enlouquecidas por ele. O Corisco também, o Corisco era um homem, mas o Corisco devia ser mais bonito. Porque ele tinha olho claro, né? Cabelo ruivo, né? Cabelo de fogo, né? Que diziam, né? Ele devia ser um cara bonito. Dadá dizia que ele era um homem muito bonito. Bom, pela descrição, agora eu não vi nenhuma foto de Corisco. Eu já vi foto preto e branco, mas ele no cangaço. Nunca vi. Bom, também não tinha colorido. Mas ele não parecia também tão bonito assim, não. Mas dizem que ele era o mais bonito, né, de todos. Mas ele não era mulherengo, né? Depois que ele ficou com o Dadá, ele era... Ele era doido. Se ele fosse, a Dadá ia... Decepar ele. Mas que nem Lampião, eles não tinham essa coisa, não. Os outros tinham uns que traíam as mulheres. Mas eles não... Eu acho que Dizem que a mulher mais bonita do cangaço nunca foi Maria. Era Lídia de Zé Bahia. Ah, é verdade. Né? Quem matou a pauladas. Que ela traiu ele. Traiu ele. E todas jovenzinhas, né? Ah, muito jovens. Eram meninas. Meninas muito novas. E o Corisco, quando violentou ela, foi barra pesada, né? Ela quase morreu, né? Ela teve hemorragia. Hemorragia. Aí foi uma coisa da mãe. Ela conta. E ela fala que ela tinha ódio, né? Ela começou um ódio. Aí você vê, de repente, ela foi aprendendo a amar esse homem.